Hello guys, eu sou o Teacher Gilmar Sandes. No vídeo de hoje, veremos cenas de séries que abordam o Simple Past, o passado simples. O passado simples é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram. A regra geral é acrescentar ed. Exemplos: to work, trabalhar. No passado fica worked, acrescentei ed. To help, ajudar. No passado, helped. Acrescentei ed. Ajudei, ajudou. Primeira regra. Os verbos regulares terminados em e. Então, sempre que o verbo terminar em e, você vai acrescentar o d. Somente o d. Exemplo. To love, amar. No passado, loved. Amei, amou. Vai depender do contexto. To like, gostar. No passado, liked. Gostei, gostou, gostamos. Depende do contexto. Exemplo. He loved the movie. Ele adorou o filme. A segunda regra são os verbos terminados em consoante, vogal, consoante. O CVC. O que é que você vai fazer? Duplica-se a última consoante e acrescenta-se ed. Exemplo. To stop. Parar. Então, observe as três últimas letras. Consoante, vogal, consoante. T, consoante. O, vogal. P, consoante. Então, você vai observar as três últimas letras. Então, no passado, observe. O P foi duplicado. Ó, dois P's e o ED. Então, stopped. Outro exemplo. To plan. Consoante, vogal, consoante. As três últimas letras. Planejar. Então, no passado, planned. Então, o N foi duplicado e acrescentei ed. Exemplo. She stopped the car. Ela parou o carro. A terceira regra são os verbos terminados em Y, precedido de uma consoante. Então, o que é que você vai fazer? Então, sempre que o verbo vir terminado em Y, você já observa logo. Vai fazer a regrinha do Y. Tirar o Y e acrescentar IED. Exemplo, to study. Então, observe aqui, termina em Y o verbo, só que antes do Y, observe aí de azul, o D. D é consoante. Então, você vai tirar o Y e acrescentar IED. Outro exemplo, to try, tentar. Então, termina em Y, antes do Y tem uma consoante, o R. Então, no passado, tried, tirei o Y e acrescentei IED. Essa é a regra das palavras dos verbos que terminam em Y, antecedido de consoante. Exemplo, I studied English. Eu estudei inglês. A quarta regra são os verbos terminados em Y também, mas tem uma pequena observação aí, ó. Então, termina em Y, mas antes do Y tem uma vogal, ó. Se for precedido de vogal, você não vai usar a regra anterior que nós vimos. Então, antecedido de vogal, simplesmente você vai colocar ed, acrescenta-se ed. Então, exemplo, to enjoy, aproveitar. Então, observe que termina em Y, mas antes do Y tem uma vogal, O. Então, essa regra você só coloca ed. Outro exemplo, to play. Play termina em Y, mas antes do Y tem uma vogal, vogal A, azul aí. Então, no passado, played, só acrescentei ed, não tirei o Y. O Y você vai tirar quando vir antes do Y uma consoante. Example. You played videogame. Você jogou videogame. A forma negativa no passado. Como é que eu faço uma frase negando no passado? Muito simples. A estrutura sujeito mais did mais not mais verbo principal sem o ed. Observação importante. Não acrescenta ed. O ed sai. Exemplo, the baby did not cry. Então, observe que cry está normal, não acrescentou ed. Então, sempre que negar, lembre-se, não acrescenta ed. Outro exemplo, he didn't cry. Mais uma vez, cry, o verbo está normal, sem ed. Então,
Na forma negativa você pode falar duas formas, did not ou didn't, que quer dizer não. Didn't quer dizer não. Então, he didn't cry, ele não chorou. What did you do yesterday? Como é que eu faço uma pergunta no tempo passado? Very simple, muito simples. Então, você vai usar o auxiliar did. A estrutura did mais sujeito mais verbo principal. Também sem ed, não acrescenta ed. Observe que o ed só é acrescentado na forma afirmativa. Negativa não coloca, interrogativa também não coloca ed, não acrescenta ed. Exemplo: did you lie? Então, did, o auxiliar, you, sujeito, e lie é o verbo. Observe que o did não traduz, entendeu? Não traduz o did. Vejam só como é fácil conjugar um verbo no passado em inglês. Primeiramente tem que saber os pronomes I, you, he, she, it, we, you e they. Então, na forma afirmativa, como nós vimos, você acrescenta ed. Então, observe que todos os verbos têm ed no final. Então, sempre que for ed, o verbo está no passado. Então, observe que o ed só tem na forma afirmativa. Na forma negativa, não acrescenta, nem na forma interrogativa. Então, é importante saber isso. Só acrescenta ed quando a frase está na afirmativa. Então, na negativa, did not, que é não, ou a forma abreviada didn't. E para fazer pergunta, você vai usar o auxiliar did, que não traduz, para fazer a pergunta no passado. Fique agora com as cenas das séries. Why did you do that? I don't like the flavor of the grape. Are you experiencing nausea? No, I didn't like the flavor, I told you. I'm fine. Why did you do that? I don't like the flavor of the grape. Are you experiencing nausea? No, I didn't like the flavor, I told you. I'm fine. Why did you do that? I don't like the flavor of the grape. Are you experiencing nausea? No, I didn't like the flavor, I told you. I'm fine. Gina? Hardly. Ressler? Why do you have her phone? Did you find her? Did you stop her? Not exactly. Gina? Hardly. Ressler? Why do you have her phone? Did you find her? Did you stop her? Not exactly. Gina? Hardly. Ressler? Why do you have her phone? Did you find her? Did you stop her? Not exactly. Why did you do that? I felt like it. It didn't change the fact that he cheated on you. It won't make your life any better. Why did you do that? I felt like it. It didn't change the fact that he cheated on you. It won't make your life any better. Why did you do that?
I felt like it. It didn't change the fact that he cheated on you. It won't make your life any better.